O efeito da toxina botulínica, ele dura de acordo com o estímulo que você tem daquele músculo. Então, se você faz a aplicação, eu faço lá no consultório, a aplicação de toxina botulínica no masseter e até no temporal, para reduzir... botulismo é a doença, toxina botulínica é outra coisa. A gente vai diminuir a intensidade dessa força muscular, tá? Então, a gente vai ajudar com que esse paciente aperte com menos força. Mas se ele continuar apertando e a demanda que esse... Gente, é um músculo grande, tá? Não sei se é o músculo mais forte do organismo, mas se não é, é um dos mais, né? Se o paciente continuar com o apertamento do jeito que ele fazia, ele vai fazer com menos força, ok. Mas esse efeito vai passar muito rápido e a gente não pode ficar reaplicando a quantidade, porque a toxina, para a gente fazer esse tipo de tratamento, a toxina nesse músculo, ela tem uma quantidade alta, né? Uma quantidade de unidade alta nesses músculos, são músculos fortes. A gente não deve ficar refazendo isso o tempo inteiro. Com muita frequência, então, assim, né? ele tá dentro desse tratamento multidisciplinar quando indicado, porque existem tipos de bruxismo, né? Existe o bruxismo de proteção. Por exemplo, o caso de apneia. Por que o paciente faz bruxismo? Para acordar. E junto com isso vem um pico hipertensivo, por isso que tem risco de AVC. Então, a gente tem que entender que bruxismo é esse. A fisioterapia, ela está indicada em todos os casos de bruxismo. A toxina botulínica nem tanto, né? Como a placa mio-relaxante também nem tanto. Mas a fisioterapia, ela está junto com a odontologia em todos os casos de bruxismo. Não tem contraindicação, muito pelo contrário. Ela só ajuda no tratamento. A gente faz essa conscientização do paciente no consultório, porque o apertamento, o que acontece com você no consultório acontece exatamente comigo. Você faz a gente vê, e existem indícios clínicos, tem paciente que consegue observar, doutora, nasceu, eu estou muito preocupado. Apareceu uma bola preta dentro da minha bochecha lá atrás. É um sangue pisado, é uma bola de sangue pisado. A língua do paciente fica toda marcada, denteada, com os dentes. né? E aí eu falo, você faz apertamento. Não faço, faz. E você gera uma pressão muscular e você está jogando a mucosa interna da sua boca contra esses dentes. E aí a mucosa fica presa entre os dentes e faz essa bola. Lá atrás. A língua também é um complexo muscular. Você joga ela contra os dentes, então ela fica toda marcada. E aí a gente pergunta para esse paciente, você faz apertamento? Sem contar o tórax, tá? O tórax mandibular aumentando, né? Aí você pergunta para o paciente, você faz apertamento? Não faço. Tudo bem. Ele não percebe. Ele não tem informação. Eu falo, olha só, é comum você ter essa resposta. Você não sabe o que é. Deixa eu te explicar. Acontece isso, acontece o dia inteiro, você aperta, muitas vezes eu quando tô apertando, e é uma coisa cíclica, tá, gente? Tem a ver com ansiedade, com estresse, então você tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas acontece alguma coisa, você volta a apertar, né? Isso é muito característico comigo. E aí, quando eu me pego apertando, não é só a mandíbula que tá apertando, o meu ombro tá cá em cima, ó. Exatamente. O trapézio tá todo contraído. E eu falava, gente, parece que eu sou louca. Olha o ombro como é que tá. Baixa esse ombro, menina, né? E a gente começa a passar essas informações pro paciente. O paciente volta na outra consulta assim, menina, não é? Eu faço esse negócio que você falou? Eu não tinha percebido. Então, e é muito importante, porque durante o dia, o paciente precisa se conscientizar do que ele está fazendo. E durante a noite? É difícil, né? Então, por isso que esse tratamento multidisciplinar, muitas vezes com uso de toxina botulínica, com placa mio-relaxante, e principalmente a fisioterapia associada ao tratamento do bruxismo, otorrino, eu peço sempre, e os pacientes têm uma resistência quando ele vai pro dentista, ele vai no otorrino que está com dor de ouvido, aí eu chego no otorrino, não é nada, vai pro dentista que você está com bruxismo, você está com DTM. Chega no dentista, a gente faz o que precisa ser feito de maneira odontológica e encaminha. Olha, você precisa buscar um otorrino, porque para a gente investigar a apneia do sono, vamos fazer uma polissonografia, né? Vamos ver se você está tendo essa parada de respiração durante a noite, porque aí esse bruxismo, a maneira de conduzir o tratamento é diferente. O paciente vai? Não vai. Você precisa no fisioterapeuta, porque vai te ajudar com o controle da dor, a relaxar a musculatura, a reposicionar a sua mandíbula. Ele vai? Não vai. Eu sei que é complexo, gente, mas tudo em saúde é complicado, né? E é por isso que eu gosto sempre de começar os nossos bate-papos com a prevenção, de um olhar para o início do problema, para que a gente possa entender a doença de uma maneira diferente, entender a necessidade de toda essa intervenção multidisciplinar de todos os problemas que a gente tem. Você vai cortar aí, gatinho, que eu preciso ler aqui agora. Com esse aumento dos casos de bruxismo, tanto no meu consultório como no seu consultório, eu queria até facilitar que o paciente compreenda o que é feito pela fisioterapia para ajudar no tratamento de bruxismo.
Então, o paciente chega na fisioterapia, como eu te falei, com bastante dor. E aí a gente começa nesse processo da educação em dor, primeiro para o paciente entender como que o corpo dele está funcionando e o porquê que ele está apertando e para ele aprender a controlar aquele apertamento, aprender a se conhecer e a controlar aquilo. O trabalho da fisioterapia começa com toda a musculatura dessa parte superior. A gente não chega tratando apenas a ATM, o fisioterapeuta não chega apenas aqui, a gente começa tratando lá na torácica, porque o paciente que faz bruxismo, apertamento, que tem uma DTM, o problema já começa na torácica, então a gente faz uma liberação toda da parte da torácica, terapia manual, da cervical, trapézio, toda a musculatura posterior das costas, do pescoço, ficam muito tensionados. Então, sempre começa com o paciente que a gente trabalhando essa parte posterior, com bastante terapia manual. E só depois é que a gente chega nessa musculatura orofacial, na cabeça. E aí trabalha toda a musculatura de cabeça, de pescoço, são manobras intraorais, manobras extraorais, trabalha na articulação, nos músculos, liberando tudo. E aí, ganhando abertura de boca, relaxamento de músculo. Então, tudo isso a gente trabalha numa sessão de fisioterapia. Vai depender da avaliação, do objetivo daquela sessão, porque às vezes o objetivo é apenas relaxamento da musculatura, às vezes o objetivo o paciente chega, eu não consigo morder um sanduíche grande, não consigo comer uma maçã, e aí o objetivo já é outro, a gente já começa a pensar em amplitude de articulação, então vai depender muito do objetivo, mas é um trabalho muito global, eu trabalho o corpo todo, e aí eu vou vendo exatamente. Às vezes o paciente tem zumbido, muito comum também, aí a gente começa a trabalhar essa parte de zumbido, às vezes tem alguma coisa ocular junto, que a musculatura ocular também fica comprometida. Então, na avaliação, a gente vai traçar a conduta daquele atendimento para a gente chegar num resultado final bom para o paciente e, claro, bom para mim quando eu fico feliz, quando o paciente está feliz. Gente, né? A gente fica feliz com o resultado positivo de vocês, né? É o nosso trabalho, mas existe uma questão de realização não só profissional, mas pessoal, claro, de ter conseguido ajudar. Principalmente quando a gente trabalha com dor, né? Exatamente. Gente, você pegar uma pessoa que está com dor e você conseguir ajudar, porque a área de saúde foi muito mercantilizada, né? E a odontologia, então, com franquias, com essas coisas, ficou muito mercantilizada. Mas o maior... O propósito mesmo e o intuito da área de saúde é ajudar. A gente estuda para ajudar aquele indivíduo a melhorar. Né? Melhorar de saúde, de dor. Gente, dor é limitante de viver. Quem sente dor, fibromialgia, por exemplo. Gente, são dores que as pessoas não têm vontade mais de viver, porque dói demais, né? E aí esse paciente de bruxismo com fibromialgia é muito complexo de tratar. Muito. Não, eu só recebo... Todo mundo que chega no meu consultório está com dor. Isso é o que eu mais escuto o dia inteiro, é dor. A dor realmente é limitante e incapacitante. Então, entender a dor também faz parte do trabalho da fisioterapia. Entender o que aquela dor está proporcionando na vida daquela pessoa, onde aquela dor está levando. Entender o limiar de dor daquela pessoa, que é muito diferente de uma pessoa para outra. E é isso, o profissional de saúde tem que se colocar no lugar do outro e entender aquela dor e... Essa faz total diferença, tá, gente? Vocês podem, claro, ir no meu consultório, no consultório da Isabela, mas quando você for escolher um profissional da área de saúde, é importante que você busque pessoas que tenham esse olhar muito humanizado, assim, de se colocar no lugar do outro, né? Porque faz total diferença. O sucesso do tratamento é o meu sucesso pessoal de ter ajudado aquela pessoa. Né? E a gente está falando aqui sobre o bruxismo, muitas vezes ele está associado a essa nova rotina de vida que a gente tem, sobre o uso exagerado atualmente de telas, tanto pelos adultos, tanto pelas crianças quanto pelos adultos com home office, né? As pessoas não tinham horário para começar, mas não tinham horário para terminar de trabalhar. Muitos ainda seguem nessa pegada pesada de trabalho. Então, a gente sabe, sim, que isso gera, né? Essa luz, principalmente, ela gera ali uma questão de neurotransmissor que vai desencadear em N questões de saúde, mas na odontologia, no bruxismo. Mas as maloclusões, né, o encaixe errado dos dentes, eles podem favorecer também o aparecimento de bruxismo? Você vê isso no seu consultório? Pode, com certeza. Um encaixe errado começa a ranger para encontrar aquele encaixe adequado. Então, assim, o bruxismo começa ali.
tem alguma coisa desorganizada. E o bruxismo, às vezes, começa a aparecer neste momento. Vamos achar um encaixe perfeito. E aí, uma coisa vai puxando a outra. Graças a Deus, não foi eu que falei. Porque eu falo isso no consultório, né? Então, eu não combinei isso com a Isabela antes. Eu joguei pra ela falar. Gente, ela falou exatamente o que eu respondo no consultório. E aí, isso muitas vezes começa lá na infância, porque os dentes começam a ficar tortos na infância. E a criança tá lá. Exatamente. Tentando encaixar, tentando um conforto. E aí, você começa a desenvolver esse apertamento, esse bruxismo. Isso é muito sério, né? Então, é preciso que isso seja diagnosticado o quanto antes. E tudo bem, você não teve esse diagnóstico, não teve essa oportunidade de ter esse diagnóstico ainda na infância, mas, sem sombra de dúvida, você tornar o encaixe dos dentes é uma engrenagem. Né? Você tornar isso mais próximo a gente sempre, quando a gente sai do curso de pós-graduação, a gente quer o 100%, né? A gente quer aquela oclusão de livro. E hoje em dia, né, a gente vai entendendo com o passar dos anos na profissão que muitas vezes a gente não consegue o 100%, né? Mas porque os pacientes já chegam adultos, então já tem algumas limitações estruturais que a gente não vai conseguir, mas tem que ser o mais saudável que aquele paciente pode estar no quesito oclusão, né? Paciente que já perdeu o dente, paciente que tem uma questão ali da mandíbula mais para frente, mas para trás a gente ortodonticamente fica mais limitado, só associando uma cirurgia que muitas vezes o paciente não topa, né? Uma cirurgia ortognática. Hoje em dia a gente tem YouTube, né? Tem redes sociais, e aí as pessoas vão buscando as informações, e esse é um dos motivos desse meu canal de podcast, que é trazer a notícia de verdade, né? Dita por profissionais de fato da área de saúde. Não sou uma influencer falando sobre o que eu não sei. Isabela também não é uma influencer falando sobre o que ela não sabe. Somos profissionais da área de saúde que estamos nos expondo aqui na internet para levar informação de qualidade para vocês, porque esse é o maior intuito. Vamos dar voz a pessoas que sabem o que estão falando. Mas eu queria que você pudesse falar dos benefícios da fisioterapia para os profissionais da odontologia. Muitos não sabem desses benefícios que a fisioterapia agregada, né, no nosso tratamento pode trazer. Uma das coisas que eu escutei um tempo atrás, a gente tinha muito hábito de encaminhar para fonoaudiólogo. Né? A gente aprende na faculdade, encaminha para o fonoaudiólogo para fazer uma readaptação de língua, de deglutição atípica, enfim, entre outras questões. O bruxismo já não, né? Mas a integração da fisioterapia, a gente está falando aqui de bruxismo, eu quero que você fale isso para os dentistas, mas... Por exemplo, o Vinícius, meu marido, faz a parte de reabilitação, né? Paciente que perdeu todos os dentes, ou quase todos, e aí precisa reabilitar. Faz implantes e bota uma prótese sobre implante. Muitas vezes um protocolo, uma prótese total, da arcada superior e inferior. Aquela musculatura, aquela boca, ela tá se adaptando. Você perde um dente, perde o outro. Ela tá se adaptando com a nova cavidade bucal. E aí, quando você, do dia para noite, né? Claro que é um tratamento que é construído não é do dia para noite, mas quando você recoloca esses dentes, o paciente morde língua, o paciente morde bochecha, o paciente desenvolve bruxismo. Sim. Então, o Vinícius é quase protocolo. Quando ele faz um tratamento como esse, ele precisa de uma placa miorrelaxante associada para o paciente passar por essa fase de adaptação. Mas a importância do fisioterapeuta nessa parte? Sim. Já visitei alguns dentistas que não sabiam que a fisioterapia atuava nessa área. Falou assim, nossa, mas que surpresa, fisioterapia, como que você pode me ajudar? Essa pergunta já ouvi algumas vezes. E você falando disso, do Vinícius, eu lembrei também de uma paciente que chegou no meu consultório há pouco tempo com bruxismo e com paralisia facial. Ela chegou por paralisia facial, dizendo que estava com uma paralisia apenas de um lado, um pouquinho aqui. E tinha feito muitos tratamentos odontológicos, de implante, eu não sei mais o que ela fez, mas muitos tratamentos. E essa região ficou muito machucada por dentro, foi muito mexida, com muitas aderências cicatriciais aqui dentro. E aí, quando a gente fez a avaliação, eu falei para ela assim, olha... Não é paralisia facial que você tem. O que você tem é uma retração muscular por tudo isso que aconteceu dentro da sua boca. Topa a gente não tratar paralisia facial e tratar sua boca, sua ATM, sua articulação, para a gente ver se tem algum resultado? Aí ela falou, não, topo, claro. E a gente começou, e aí fluiu, e o sorriso dela voltou. E a gente conseguiu um equilíbrio muscular para ela. E é super legal. E é isso. Então, a fisioterapia trabalha o reequilíbrio muscular de toda a musculatura. Não só da cabeça, do pescoço, como de todo o corpo. Mas quando a gente pensa no paciente bruxista, a gente pensa num paciente que tem uma musculatura desequilibrada no rosto. A gente vê um rosto mais cansado, um paciente que
acorda mais tensionado, é um rosto mais tensionado. Então, quando o paciente sai da minha sessão, eu falo assim, nossa, acho que você tirou 10 quilos de cada bochecha. Eu acho que eu vou sair daqui e vou lá no consultório da Isabela, porque, gente, tem dia, e agora eu tô passando por uma fase que eu falo que eu tô atacada do bruxismo, né? Meu filho mais velho escuta isso, ele fica preocupado, mamãe, o que é isso? Bruxismo, né? Esse nome podia até ser outro, eu prefiro a DTM, mas tem épocas, é cíclico, né? E tem a ver com ansiedade, e tem dia que eu não consigo dar um beijo no meu marido de manhã. De tão tensionada que tá a tua musculatura. Exatamente. Aí o paciente fala assim, nossa, ela faz assim mesmo. Acho que você tirou 10 quilos de cada bochecha. Eu falei assim, gente, por aí. Eu vejo as redes sociais da Isabela, ela fazendo essa liberação muscular. Eu fico olhando assim, eu já tô até relaxando só de olhar. Então você tem que ir lá. Gente, olha, é necessário. E é exatamente essa situação. A Isabela acabou de falar de sintomas, né, do peso. Muitas vezes você ainda não foi no consultório, seja no meu ou de outro dentista, você ainda não teve um diagnóstico de bruxismo, mas se você sente isso, que ela acabou de relatar, é importante que você procure o fisioterapeuta, o dentista, porque você, sim, deve, 99,9% das pessoas no mundo estão fazendo, então você deve estar fazendo apertamento mandibular e não sabe, tá? Então, se a gente descobrir antes, melhor ainda. E é muito característico esse peso no rosto, eu sei porque eu sinto, né? Eu queria aproveitar e falar com você, não é só a odontologia e não é só a fisioterapia que tratam o bruxismo, né? No seu ponto de vista, quais as outras especialidades da área de saúde agregam nesse tratamento? Olha, o psicólogo agrega muito, porque muitas das tensões com uma terapia eu acho que ajudaria a tirar essa carga de cima. O fonoaudiólogo também acaba agregando, mas principalmente também o otorrino, porque tem muitos problemas que vêm da parte de otorrino. Então, o mix, todos os profissionais, né, que puderem colaborar, vai estar esse tratamento multidisciplinar. Só quem vai ganhar vai ser o paciente. E eu falo para o meu paciente, isso é investimento na sua saúde. Sim. Você procurar fazer um tratamento multidisciplinar, você está investindo em você mesmo. É qualidade de vida. Eu acho que é isso. O psicólogo é muito importante, o ortodontista, o dentista, todo mundo ali junto vai colaborar para aquele paciente ter uma melhora. É muito difícil você... Na verdade, nesse quesito, você não vai achar um profissional que consiga ter toda essa abordagem, né? Você precisa de uma equipe multidisciplinar atuando ali no problema. É muito comum também paciente que tem uma questão de ansiedade, enfim, e já está tratando com medicamento. Existem medicamentos que não tá na bula, mas eles fazem o paciente apertar, eles fazem o paciente ranger, né? E aí a gente muitas vezes... Conversando com o neurologista que não está nessa... Eu também gosto, tá? Do psicólogo, do fisioterapeuta, do otorrino principalmente, do fono. Mas o psicólogo, otorrino e fisioterapeuta são quase obrigatórios, né? Exatamente. Mas a gente recebe esses pacientes com uma demanda, principalmente depois da pandemia, com algumas medicações que favorecem o aparecimento, né, do bruxismo. E essa conversa entre os profissionais também é muito importante. Por isso que eu gosto de indicar pessoas que eu conheço, porque a gente precisa conversar sobre o tratamento dos pacientes. Sim. E a gente ajustando alguma medicação, muitas vezes melhora muito a questão do bruxismo do paciente. Porque aí não adianta o dentista, não adianta o fisioterapeuta, não adianta o psicólogo, se a medicação tá ali, ó. Sim, mas você tem essa troca também com todos os profissionais? Infelizmente, não. Não acontece. Eu tenho bastante troca com dentistas. Sim. São bastante abertos, a gente troca, me passa bastante. Mas assim, não são todos os profissionais que a gente tem essa troca. Psicólogo, você já teve alguma troca? Não tive. É muito difícil. Não, e existe também a questão da resistência do paciente. Quando a gente indica, né? Principalmente os homens, tá? Não vou falar mal de homem, não. Lá em casa tem muitos. Né? São 3 homens e só eu. Então, mas quando a gente começa a indicar, principalmente psicólogo, para o paciente homem, ele não vai, ele não procura. Então, a gente tem essa dificuldade de contato com os outros profissionais quando o paciente está ali no meio desse tratamento, mas também tem muita resistência do paciente de buscar. Então, talvez a coisa mais importante que eu queria tirar desse nosso bate-papo de hoje orientar os pacientes, claro, os profissionais da área de saúde, que eu tenho bastante, que me seguem, que assistem, então também que possa ter sido muito esclarecedor tudo o que Isabela trouxe de informação para a gente agregar no tratamento e ter sucesso no tratamento com o paciente, mas que as informações também para o leigo, para o paciente, que esse episódio tenha sido de grande valia, porque a gente precisa de fato tratar. Dente, eu brinco que dente, a gente coloca outro. Não é fácil, não é barato, mas a gente coloca outro.
mas a articulação a gente não coloca, né? Existem cirurgias aí que não tem um resultado tão satisfatório, porque é uma coisa muito complexa, envolve complexo muscular. Então, assim, não é tão simples, tá, pessoal? Recolocar dente não é tão simples fazer nenhum tratamento cirúrgico de articulação. Então, compreendam a complexidade da situação, aceitem e busquem tratamentos multidisciplinares para que a gente tenha sucesso na saúde de vocês. E na minha, porque eu vou lá no consultório da Isabela essa semana. Isabela, queria agradecer a sua presença aqui. Eu acho que foi só a primeira de muitas, tá? Porque essa parte de fisioterapia agregada com odontologia é muito importante. Se a gente for falar de maloclusão, eu como ortodontista vou ficar aqui falando várias, vou querer até projetar aqui para vocês a boca para girar, para fazer acontecer. Então, acredito que tenha sido só a primeira vez que você vai estar participando aqui do meu podcast, do Pode Ter Mais Saúde, porque a gente tem muita coisa de informação para passar para esse pessoal. E sigam Isabela Fabres nas redes sociais. Está como Isabela Fabres mesmo? Físio Isabela Fabres. Físio e Isabela Fabres nas redes sociais. Além desses vídeos que ela posta, que eu já relaxo só de ver, ela passa muita coisa interessante, de muita informação para vocês. E se vocês gostaram desse episódio, entenderam que tem alguma coisa de relevante, né, para a saúde de vocês ou de quem vocês possam conhecer, encaminhem, ativem o sininho para que vocês sempre sejam notificados dos novos episódios que a gente vai subindo nas plataformas. Se inscrevam e compartilhem. E, gente, compartilhar em grupo é maravilhoso. Compartilha no grupo do condomínio, no grupo das mães, no grupo da escola, compartilhar em grupo da família é sempre muito bom. E a informação de qualidade, né? A gente está aqui só querendo o bem de quem está escutando, assistindo a gente. Gratidão. Obrigada por você ter aceitado o meu convite. Eu que adorei participar, foi um grande prazer e eu espero que tenha contribuído com todos vocês. Muito. Gratidão. Obrigada.